Ai, ai, ai. Eu voltei. Oi, eu sou o Cypher e... Se você andou pela internet nas últimas semanas, muito provavelmente você se deparou com um rostinho bem bonito em alguns momentos. Esse magrelo esquisito todo ferrado se chama Yourself, ou Silly Billy pros íntimos, coisa que eu não sou. E tanto a história quanto a música que ele canta foram bastante pra sozinhos desestruturarem todos que ouviram essa obra de arte. Ficou curioso pra saber mais sobre esse mod? Então deixa que eu te explico melhor. Yourself, que é como eu vou chamar ele pelo resto do vídeo, é um personagem que protagoniza a música Silly Billy no mod Hit Single, do jogo Friday Night Funkin', que você já deve ter ouvido falar. Esse mod que chamou muita atenção da internet não só por ser grande, promissor e ter mais de uma história junto, mas também por ser um mod de encerramento da sua era e uma homenagem à comunidade de modders de FNF, mais especificamente do Divide. Mas isso é um assunto que eu vou entrar mais depois no vídeo. E a parte mais popular desse mod com certeza é a música apresentada pela Batalha de Boyfriends, o original, contra uma versão decrépita de si mesmo chamado, ironicamente, de si mesmo, Yourself. O mod por inteiro também conta com uma linha de história sobre Innocence e outra sobre o Lord X. Mas como eles não são conectados a Silly Billy, eu não vou me aprofundar muito nessas histórias hoje. Talvez um outro dia, se esse vídeo for bem. Mas voltando ao nosso cadáver preferido, Yourself. Mesmo sem apresentar muita coisa e não ter nenhum tipo de diálogo ou qualquer coisa falada a não ser o solo, ele conseguiu, e muito rápido, uma notoriedade absurda por apresentar um solo vocal inacreditável, como nunca tinha sido visto antes na comunidade de FNF. Esse solo que sozinho foi capaz de movimentar uma avalanche de pessoas para as plataformas de música, para poderem baixar e streamar essa música de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque ela merece. E mais importante para esse vídeo, uma enxurrada de pessoas que nem eu e você, que gostam de ficar fazendo teorias sobre as coisas que elas encontram na internet. Além de também, influenciadores falando sobre ela e tentando descobrir mais sobre essa história que claramente existe por trás de um mod tão inspirado quanto esse. Core, Eep, Rishajab, foram muitas pessoas e influencers que pegaram e fizeram parte da história desse mod, seja contando um pouco da história, teorizando a respeito do que aconteceu, ou então simplesmente fazendo uma versão própria da música com umas diferenças para poder ficar mais incrível do que ela já era. O que realmente mostra o quanto esse mod em si foi inspirado e foi capaz de inspirar a comunidade como um todo. Afinal, essa comunidade estava passando por perrengues e só veio a ser revivida mais recentemente com o mod Hit Single e com a nova atualização do jogo oficial. Mas voltando para o assunto principal do vídeo, obviamente não é só o solo que é absurdamente inspirador e cheio de vida. A música inteira é bem energética e cheia de viradas e estouros que fazem valer muito a pena ouvir cada parte dela. Eu recomendo muito que você vá ouvir para sentir o arrepio dessa experiência antes de terminar de assistir esse vídeo. Mas a parte visual também não deixa a desejar e merece sua menção por ser crucial para a formação das principais teorias dessa música e para as análises do que aconteceria depois. Resumindo um pouco o que acontece nesse embate, tudo começa com o Boyfriend andando por um corredor escuro, quando ele finalmente nota um reflexo estranho de si mesmo na parede, ou um espelho, não sei identificar. E quando ele vai checar o porquê que o reflexo dele tá tão estranho, o Yourself acerta o Boyfriend com seu próprio microfone, que brilha em vermelho quando isso acontece. Guarda essa informação que ela vai ser importante depois. Então ele finalmente sai da reflexão e mostra essa que é a versão mais próxima do que realmente seria a aparência real do Boyfriend, se não fosse a perspectiva do jogo e comodidade de sprites como os próprios criadores já falaram. Mas mesmo sendo uma aparência com o objetivo de parecer mais uma versão real, entre aspas, do Boyfriend, claramente tem alguma coisa muito errada com ele, que conforme a música segue mostra os seus machucados e o quanto ele já tá deformado, além de aumentar e diminuir de tamanho. Também usando da sua habilidade musical para acelerar e desacelerar as frases da música até finalmente soltar o solo final. No quesito história, realmente parece que não tem muito o que trabalhar aqui, mas como a internet tem uma mente coletiva e imparável, um frame foi bastante para que uma possível história inteira já fosse criada. O frame em questão é esse aqui que tá aparecendo na tela, e ele acontece durante o solo do Yourself, que é uma coisa que levou muita atenção justamente por ser raro ver personagens de FNF falando, mas também porque nele a gente vê uma versão maior daquele brilho vermelho que tinha no microfone, aparecendo em volta do Yourself como uma aura enquanto ele canta e anuncia suas últimas palavras de desespero.
pausando essa cena no momento perfeito, a gente finalmente entende o que era aquele brilho vermelho no microfone do Yourself. Essa aura que parece tomar a forma de uma versão maior da Girlfriend, chamada Herself, também se aproximando mais para a aparência original que a Girlfriend teria, não fosse pela perspectiva. Esse abraço que a Herself dá, em que inclusive faz a mão do Yourself parar de tremer depois dessa cena, deixa subentendido que a Herself morreu em um acidente trágico. Qual seria esse acidente, o que aconteceu, por que ele aconteceu, são coisas que não se sabe. Alguns especulam que seja o acidente de Genocide, o mod do Tab. Outras pessoas acham que pode ser o mod de Static Memories. E algumas pessoas chegam longe o bastante até para dizer que o Yourself seria o boyfriend original. Mas descobrir qual seria essa resposta certa já não importa tanto, uma vez que todas elas sempre levam para o mesmo caminho. O Yourself, antes de se tornar Yourself como boyfriend, sobreviveu ao acidente, e a Herself, não. E o fato de ela não ter conseguido aguentar depois desse acidente e nem conseguir se regenerar, retornar, ou que alguém conseguisse fazer alguma coisa a respeito, quebrou o Yourself tão profundamente que ele deixou de se importar com o próprio bem-estar. E é aqui que as teorias começam a tomar uma bifurcação. Para alguns usuários da internet, essa aparência podre que ele adquiriu aconteceu por conta da depressão de não ter a Herself do seu lado e por estar sendo procurado como suspeito principal do assassinato da Herself por causa do acidente. Enquanto para outros, os quais eu concordo pessoalmente, isso se dá mais por um efeito colateral físico do uso de magia negra para saltar entre dimensões. O Yourself decide começar a usar um poder desconhecido, o qual a gente pode especular ser o do Lemon Demon, mas eu duvido bastante, para poder pular entre dimensões tentando encontrar alguém que possa trazer a Herself de volta ou uma versão da Girlfriend que pareça bastante com ela. O que até por si só funciona como uma explicação divertida de por que tantos mods de FNF existem. Cada mod diferente de FNF seria um universo pelo qual o Yourself passou tentando encontrar essa pessoa ou essa versão da Girlfriend. O que por si só é um conceito bem interessante, bem estilo Error e Ink Sans, que realmente é bem curioso e pode ser muito explorado. Mas voltando pro embate de Silly Billy, essa música em específico, que é dita ser nomeada em homenagem a um apelido que a Girlfriend deu pra ele antes de morrer, seria então a última tentativa ou esperança dele de conseguir isso, seja por não ter mais poder, seja porque os portais estão se fechando. Uma coisa que parece ser direcionada pela representação da reflexão pela qual o Yourself saiu se quebrar depois do solo de desespero, como se um portal pelo qual ele passou tivesse se fechando. Se ele consegue sobreviver a essa última tentativa falha e desesperada, ou se ele finalmente percebe a presença da sua namorada ao seu lado, mais especificamente no seu microfone, depois disso tudo, é incerto. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, o Yourself estava sofrendo muito durante todo o processo e durante toda a música. E da mesma forma que essa dor é muito bem representada na música e no visual, essas duas frontes também funcionam muito bem para representar um transtorno mental o qual o Yourself muito provavelmente sofre, o transtorno de luto prolongado. O luto em si é um assunto muito evitado pela maioria das pessoas por carregar uma conotação bem complexa e ser um processo muito pessoal e dolorido. Mas ele vem sendo muito estudado pela psicologia para garantir que ele seja completo de maneira saudável e na velocidade certa. O luto é um processo mental e natural, que age como uma resposta a qualquer tipo de perda significativa na vida do indivíduo. Essa perda costuma ser de pessoas ou animais, mas também pode se aplicar a uma variedade de outras coisas, tipo perder membros, falência monetária, fim de um relacionamento ou até mesmo perda de emprego e várias outras coisas, desde que a dor causada pela perda ou pelo fim seja grande o bastante. E por ser uma experiência única, ela abrange várias emoções por vários períodos de tempo diferentes, então cada um tem uma experiência própria quando isso acontece. Por esse mesmo motivo, os estágios de luto não precisam necessariamente acontecer sempre na mesma ordem, mas normalmente eles são retratados sempre com a mesma linearidade: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. De maneira simplista para explicar melhor o assunto, negação é a fase onde a pessoa se recusa a processar a perda e encara como um erro ou um engano para evitar ao máximo possível a ideia de que isso realmente tenha se tornado realidade. A raiva pode seguir e se trata de um momento que o indivíduo começa a aceitar a perda e passa a sentir como se ela tivesse sido traída ou injustiçada, com uma frustração imensa por ser obrigado a vivenciar isso. Essa raiva em específico deve ser expressada, mas sempre de uma maneira segura e saudável, com apoio. A barganha provavelmente é uma das mais doloridas desse processo, já que a pessoa que passa por ela começa a tentar fazer acordos consigo mesmo ou com uma força maior para tentar reverter o que aconteceu. A depressão segue bem o nome que foi dado a ela, sendo o momento onde o indivíduo entra nesse estado mais depressivo por finalmente realizar que essa nova realidade é irreversível e não tem o que fazer a respeito. Até por isso, essa provavelmente é a etapa que mais precisa de apoio emocional e até profissional em alguns casos. Por fim, a aceitação é bem autoexplicativa. Ela sempre é o estágio final do processo e representa o momento em que a pessoa finalmente se sente pronta para começar a se adaptar à nova realidade e viver tendo que aceitar isso, mesmo que na maioria das vezes ela não tenha superado a perda por completo.
Esse processo todo pode demorar de dias até anos, dependendo do apoio, cultura, perda e muitas outras coisas em todo o processo de luto. Mas você percebeu que tem uma coisa faltando nisso tudo? Na história do Yourself, nós vemos todo o processo de encarar a morte da Herself, se irritar e procurar por uma solução e tudo mais. Mas em momento algum ele consegue chegar na aceitação. Nem mesmo quando ele recebe a inspiração para cantar o solo de desespero na sua última tentativa de recuperar o seu amor, ele consegue aceitar o que aconteceu. Na verdade é muito pelo contrário. Ele entrou em um processo de negação e barganha tão grandes misturados que começou a tornar esse processo inteiro em uma coisa destrutiva, tanto para si mesmo quanto para todos à sua volta. Num processo que é chamado na psicologia de luto prolongado. Luto prolongado é considerado pela OMS como um transtorno mental causado pela perda, e caracterizado por um período de luto sem a ressignificação da dor num processo de recuperação por, no mínimo, mais de 6 meses, chegando ao ponto em que passa a ser prejudicial para as pessoas que estejam próximas do indivíduo e também para si mesmo. E esse processo é mais frequente entre crianças e jovens, como Yourself, que nada mais é do que uma versão alternativa do Boyfriend, um jovem de 19 anos. Pra falar a verdade, essa história não termina aqui. Bom, a história de Silly Billy em si é incerta se termina aqui ou não e o que pode acontecer depois, já que dá pra interpretar que depois do embate, o Yourself finalmente sentiu o poder da Herself quando ela abraçou ele, e nesse momento, poderia ter se permitido cair e libertar os dois para viverem uma pós-vida juntos. Mas quanto à história da homenagem e do quanto esse mod significa, isso ainda tem um pouco mais que merece ser contado. O mod de Silly Billy, especificamente a aparência principal dele durante a música, teve como inspiração uma arte do Boyfriend com a sua altura correta e bem abatido, essa versão que era chamada de Lookalike, e foi desenhada por um modder muito conhecido e influente na comunidade de FNF. Esse modder se chamava Divide. Ele foi um modder muito importante para a comunidade de FNF, principalmente por estar envolvido no desenvolvimento de alguns dos mods mais baixados de toda a comunidade. Esses mods em específico que são os mods do Sonic XZ, que vieram a se tornar depois o Lord X. Mas infelizmente com o tempo ele teve que abandonar o desenvolvimento desses mods e acabou vindo a óbito. E sendo uma pessoa com um legado tão grande para a comunidade que basicamente se construiu na base dos mods, os outros modders decidiram fazer essa pequena homenagem pro Divide no último mod dessa era de FNF, usando o Lookalike e o Lord X, para contar a hit single inteira. O motivo de eu ter entrado nesse assunto, além do respeito e homenagem ao cara, que basicamente permeiam toda a história e aparência de Silly Billy que precisavam ser mencionados, também é porque esse mod também funciona como um momento em que a comunidade finalmente passa por essa última fase, a fase de aceitação, tanto pelo modder incrível que a gente infelizmente perdeu, quanto pela era desse jogo que está se encerrando. E o melhor de tudo é que agora eles vão ser marcados de uma maneira tão positiva e tiveram seu arco fechado de uma maneira tão bonita quanto com Silly Billy. Sendo bem honesto, eu não sei como vai ficar a frequência de postagens aqui no canal, mas eu vou fazer o possível pra não sumir de novo. Mas felizmente um de vocês me recomendou esse mod e a música dele me ajudou muito a voltar ao trabalho. Mas e você? O que você achou do mod Hit Single? Quer que eu fale mais sobre as outras histórias que ele guarda? Gostou de entender um pouco mais dessa versão quase morta do Boyfriend? Tem teoria sobre o que acontece ou ideias sobre outros assuntos que eu posso falar a respeito? Comenta aí. As ideias de vocês sempre são interessantes de ver. E me ajudam muito, como vocês viram nesse vídeo. Além de que comentários são bons para o algoritmo do YouTube. Mas enquanto isso, não se esquece de dar like, se inscrever e ativar o sininho, é sério. E dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Eu espero que eu possa te ver de novo logo. Tchau!